Você já se sentiu ou se sente escravo de alguém ou de algo? Pois hoje a palavra de Deus vai nos apresentar Jesus. Hoje é a apresentação de Jesus, aquele que vem nos libertar da escravidão, vem nos libertar do pecado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por ti e pela igreja, para que, amando a ti, amemos também todos os nossos irmãos. Vou fazer para você a leitura da liturgia diária de hoje, que diz assim: Irmãos, visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para assim destruir com a sua morte aquele que tinha poder de morte, isto é, o diabo, e libertar os que por medo da morte estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Pois afinal não veio ocupar-se com anjos, mas com a descendência de Abraão. Por isso devia fazer-se em tudo semelhante aos seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Pois, tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem tentação. Pois bem, hoje é a apresentação de Jesus, né, onde Maria e José levam Jesus no templo, e Simeão pega Jesus e louva a Deus, né, e fala, agora eu posso partir em paz. Mas eu escolhi essa leitura, porque também faz parte da liturgia do dia de hoje, porque ela vem ao nosso encontro. Jesus vem se apresentar para nós. E como que Jesus se apresenta? Um Deus glorioso, todo-poderoso? Sim, mas também um Deus que se igualou à nossa condição humana, um Deus que tinha condição divina, que se igualou à condição humana, porque ele quis ser igual a nós, sofrer conosco, sofrer a tentação conosco, para que com a sua morte derrotar o diabo. Sabe quando Jesus morre, ele derrota o nosso grande inimigo, aquele que nos tentava. E ainda nós hoje sofremos essa tentação, mas nós temos a quem socorrer. Você tem a quem socorrer. É aquele que nos libertou dessa escravidão. Não, você e eu, nós não precisamos ser escravos de mais nada, de mais ninguém. Nós somos livres por Jesus Cristo. Jesus se apresenta ao mundo, hoje na sua apresentação, mas sempre, né, ele se apresenta ao mundo para livrar da escravidão, não os anjos, mas aqueles que são semelhantes, os seus irmãos, ou seja, eu, você. E assim, Jesus, na sua paixão, na sua morte, ele derrota aquele que queria nos escravizar. Então, por que às vezes a gente vive como escravo? Por que às vezes nós vivemos como escravo de um vício? Quantas pessoas, né? Quantas vezes eu e você somos escravizados por uma situação, por um medo, por uma decepção, por um erro, por um pecado, se nós temos aquele que já nos libertou, que já derrotou o nosso escravocato, aquele que nos escravizava, aquele que nos colocava grilhões, ele já fez isso. E hoje, nesse dia em que ele se apresenta para nós como nosso irmão, como nosso juiz misericordioso, como nosso defensor, que eu e você possa assumir nosso lugar de livre. E porque somos livres, não por força, mas pelo amor,
Nós queremos ser escravos desse amor, escravo dessa cruz. Queremos ser escravo de Jesus. Não por obrigação, mas por amor. Ó Espírito Santo, inflame em nossos corações o ardor missionário, para que possamos percorrer a terra seguindo os passos de Jesus. Pedimos também, fortalece nosso carisma de evangelizar com simplicidade e alegria, e assim levar homens e mulheres ao coração amoroso do Pai. Seja livre. Jesus já se fez homem e já morreu e já nos libertou, já te libertou. Se você puder dar o seu joinha aí, clicar no seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito, e que Deus te abençoe.